Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Escola do Afiador. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o raio que existe nas lâminas de tesoura. Em alguns modelos a gente percebe uma curvatura, né, na parte do fio aqui de certas tesouras, né? Tanto tesouras de costura como alguns modelos também de tesouras de cabelo. Então, para quem ainda nunca percebeu, em alguns modelos existe aqui uma curvatura nessa região aqui, ó. Né? Então, tô com uma régua plana aqui, a gente consegue ver o quanto essa tesoura é curva. Tanto essa lâmina quanto essa lâmina aqui, ó. Então, algumas pessoas acham que isso aqui é errado e que deve ser tirado, né? Vou mostrar esse outro modelo aqui também, ó. Esse aqui é um modelo de alfaiate, né? Alfaiataria. Uma tesoura já um pouco antiga, já foi afiada algumas vezes, mas ela tem também a sua curvatura aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. E aqui, ó, eu tenho duas tesouras fio navalha que tem também o mesmo padrão. Ó, se a gente ver aqui, ela é um pouco mais curta, né? Ou melhor, bem mais curta. Mas a diferença existe aqui também, ó. Se a gente acompanhar aqui, existe essa curvatura nas duas lâminas, mas essa aqui para vocês verem também. É um pouco menos, mas existe também. Ó, bem pouco, mas tem. Então isso, ela já é feita, projetada dessa maneira para a pessoa que vai trabalhar fazer menos pressão na hora do corte, né? Menos força. Por exemplo, uma tesoura dessa aqui de cortar tecido, ela, quando a gente pega para cortar um tecido grosso, a gente vai precisar fazer uma certa força na hora de cortar. Então essa curvatura ela está diretamente ligada a isso. Vou tentar explicar para vocês aqui entenderem um pouquinho melhor a respeito disso aí. Então, ó, eu vou pôr duas réguas aqui, ó, embaixo. Uma aqui e uma aqui. E eu vou deixar uma abertura aqui. Para a gente ter uma ideia de como ficaria caso ela fosse reta. Tá, deixa eu achar a posição aqui que vocês consigam ver bem. Aqui. Então, se a gente imaginar, ó, se ela fosse totalmente reta, a lâmina, ao invés de estar aqui, o final dela estaria aqui e essa outra aqui. Se ela fosse reta, no caso, conforme ela fosse fechando, esse ponto aqui, conforme ia se aproximando, ia aumentando a área de corte. Então, por exemplo, se eu estou com um tecido muito grosso ou várias camadas de tecido para ser cortado e eu não tenho essa curvatura na tesoura, vamos supor que ela fosse reta, a área de corte naquele instante que ela está fechando seria maior. Então, automaticamente eu teria que fazer mais força no cabo, né? Para eu estar conseguindo vencer essa resistência daquilo que está sendo cortado, do tecido, da borracha. Então, por isso que existe essa curvatura. É um alívio, né? Chama-se corte escalonado. É um alívio para o corte. Então, essa mesma camada de tecido
sendo cortada com essa lâmina, com esse raio aqui, ó, faz com que o corte seja mais progressivo, né? Ele vai cortando aos poucos, com isso sendo menos necessário a força exagerada no cabo, né? Então é algo projetado, tá? Isso aqui é calculado e projetado pelos fabricantes de tesouras, não só tesouras, como guilhotinas de corte industrial, guilhotina de corte de metal, de chapa, de vergalhão de aço. Existe esse cálculo feito pelos engenheiros para facilitar, reduzir a pressão de corte na hora do trabalho a ser executado, entendeu? Então, a gente não pode tirar, simplesmente vir aqui e deixar essa lâmina reta. Eu estou alterando a característica da tesoura, né? Alterando a característica da tesoura, ela já passa a não ser original mais. Eu vou mostrar de cabelo aqui a mesma coisa. Talvez seja a diferença um pouco mais difícil de a gente enxergar aqui por conta do tamanho da lâmina. Mas a diferença também acontece, ó. Ó, mesma coisa aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver quanto, da mesma maneira que a outra, que era maior, mas existe também essa diferença. Então no cabelo é a mesma coisa, essa curvatura, na hora de cortar a mecha do cabelo, o cabeleireiro se sente mais confortável na hora de trabalhar. Você imagina trabalhar 8, 10, 12 horas com uma tesoura, no qual não existe essa curvatura, né? Então ele vai estar fazendo mais força, e isso ao longo do dia vai cansando a mão dele, né? Então existem modelos de tesouras que têm essa curvatura pensando exatamente nisso, no menor esforço possível na hora de estar fazendo o corte. Tem tesouras que são retas, né? Então tesouras que já não são necessárias ter essa curvatura. Mas toda tesoura que tem essa curvatura, procura manter para facilitar para o usuário, né? Para o cliente final que vai estar usando na hora do corte lá, tá? Então a gente fez esse vídeo para esclarecer melhor essas dúvidas, né, a respeito desse raio que existe no corte. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa aqui um like, tá? Se você tem alguma dúvida também referente a esse raio, pode deixar nos comentários aí, tá bom? E é isso aí. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, tá? Visita o nosso site lá, escoladoafiador.com.br, para saber mais sobre a fiação, ok? Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Esperamos vocês no próximo vídeo.